Oi, novamente mais uma aula do cursinho Vem para Unir. Vamos dar seguimento à aula da redação, que já foi apresentada, a estruturação dela, e a gente vai estar retomando esses conceitos e apresentando alguns pontos sobre a questão da redação no Enem. Meu nome é Aline Lima, né, e a gente vai estar prosseguimento a esse assunto. O que é uma redação? A redação é um processo de escrita com o objetivo de expressar algo, ou seja, a estruturação de um texto, por meio da conexão coesa entre as palavras e os demais elementos gramaticais com o objetivo de transmitir um pensamento a alguém. Então, sempre como eu estava falando, a questão das aulas anteriores sobre a questão gramatical, sobre a questão dessa variação linguística, também dessa norma culta, são elementos que a redação pede. Então, vai ser um processo de escrita com o objetivo de expressar algo. A partir do momento que a gente tem um tema, a gente quer apontar o nosso ponto de vista sobre ele, sendo positivo ou negativo, você sendo contra ou a favor daquele tema, você vai estar construindo um texto em que você tem o objetivo de expressar algo a alguém, no caso, o avaliador, que vai estar avaliando sua redação e estruturação dela. E através disso também tem esses elementos gramaticais, como eu disse. A competência do Enem pede que a redação seja construída a partir da norma gramatical. E a estrutura de uma redação dissertativa argumentativa. Uma redação dissertativa argumentativa é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas 3 etapas devem ser respeitadas para que o texto não se torne confuso e consiga transmitir de forma coesa a ideia que você está querendo passar. Então, como já foi apresentado nas últimas aulas, né, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, são a estrutura dessa redação dissertativa argumentativa. O que vai apresentar dentro dela? A introdução é o momento em que você irá apresentar o que será discutido no texto e sua tese, o que você está defendendo. É nesse parágrafo único que você deve ajudar o leitor a ter uma visão geral da sua redação e cativá-lo a continuar a leitura. Então, na introdução, você vai apresentar o parágrafo único e vai apresentar as suas ideias, a ideia que você defende e tipo de argumentos que você irá desenvolver na parte do desenvolvimento, que tipo de posicionamento você tem. Então, a introdução é um elemento muito importante, porque a partir da introdução, o leitor vai ficar interessado nessa redação, vai entender o seu ponto de vista, e a partir do desenvolvimento que vai ser trabalhado os argumentos que você apresentou, tanto nessa introdução, que vai ser desenvolvido melhor na parte do desenvolvimento. Geralmente é dividido em 2 parágrafos. Você trabalha os argumentos que defendem a sua tese. O ideal é abordar um argumento por parágrafo. E aí a gente percebe que existe um segmento de que 2 parágrafos para o desenvolvimento é o ideal, mas, como eu disse, fica a critério da pessoa que está escrevendo, do estudante. Mas, para a construção do texto, esses dois parágrafos que apresentam argumentos deve ser apresentado de forma clara. Então, por isso, sempre dizem que 2 parágrafos são importantes, porque se você constrói o terceiro parágrafo em relação a essa sua argumentação, talvez não deva argumentar tanto devido ao limite de linhas, né? Então, o ideal é 2 parágrafos no desenvolvimento, mas que seja trabalhado de uma forma clara, que seja trabalhada de uma forma em que seu ponto de vista seja coeso, tenha uma produção textual boa. E aí a gente também tem a conclusão, que também é chamada de a proposta de intervenção. Terá sido a sua ideia de ação para amenizar ou solucionar o problema abordado durante a redação. Então, você vai construir a conclusão a partir desse problema, dessa argumentação que você utilizou. Então, você vai dar uma solução ou uma ideia para amenizar aquela situação. E sempre voltando aos direitos humanos. É importante entender que os direitos humanos são uma das competências também estão em relação à conclusão. Então, você constrói um texto todo e no final você falou assim, porque, exemplo, que matar resolveria, vamos supor assim. E aí,
você está fugindo do quê? Dos direitos humanos, direitos básicos do cidadão. Então, você tem que se atentar a isso. A propósito de intervenção, você vai estar procurando uma solução para o seu problema. E aí, o texto dissertativo argumentativo tem que ter alguns elementos, como já foi dito antes, mas só para retomar novamente. O texto deve ser escrito em uma linguagem pessoal na terceira pessoa. A estrutura, como disse, é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Você deverá apresentar uma tese ou argumento que a defende. Então, sempre na questão do desenvolvimento, você tem que, como eu sempre falei, ter argumentos plausíveis que você possa estar defendendo. Também é necessário apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, no caso do Enem. Então, o texto dissertativo vai além da redação, tem outros tipos. E aí, vocês têm que entender que sempre vão ser respeitados os direitos humanos dentro da redação. O limite de linhas da folha da redação deve ser respeitado, caso contrário, você seja penalizado. E aí a gente sempre pontua. Você escrever menos de 7 linhas é problemático. E você escrever a mais de 31 linhas de sua redação é problemático. Então, você tem que estar no limite, que é 30 linhas, e no mínimo também, tem que passar desse mínimo de 7 linhas. Porque senão você acaba sendo penalizado. Até porque, para pensar, a gente não tem como construir uma redação em menos de 7 linhas, porque você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, nesse espaço de 7 linhas, elaborar uma redação muito trabalhada não daria, né? E aí, a redação que tira nota 10, que vai receber por apresentar uma das características. Eu trouxe essa informação porque acho importante. Talvez algumas pessoas já saibam, outras nem são. Mas fuga total ao tema. Vamos supor que o tema é sobre o direito das mulheres e a pessoa vai falar sobre o direito dos homens. Vamos supor, não em relação a direitos dos homens, mas vamos supor que vou falar sobre a indústria, sobre a internet, sobre. Então você foge totalmente do tema, você passa além da que você vai pensar em outras coisas que não tem nada a ver com o tema. Direitos das mulheres, vou trabalhar sobre, vamos colocar sobre a internet, sobre o debate. Se você construir um texto que fala sobre como as mulheres são tratadas no meio da internet e outra coisa, porque são apresentados os direitos da mulher. Mas não fugindo total a esse tema, não discutindo ele. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Lembra qual é a estrutura da dissertativa argumentativa? Produção, desenvolvimento e conclusão. E extensão de até 7 linhas, viu? Que eu falei novamente anteriormente sobre 7 linhas não dá para a gente construir uma redação. Então, tem que ser mais do que 7 linhas, porque acaba também tirando uma nota 0. Apenas copiar a integral dos textos motivadores ou a proposta de redação ou dos textos apresentados no cartão resposta. Cartão de resposta, quer dizer, no cartão de questões. O que acontece? Quando a gente faz a redação, quem já fez, quem ainda vai fazer a primeira vez, lá vai ter esses textos motivadores. Que são esses textos motivadores, vai apresentar o tema sobre redação e vai apresentar textos em que vão te dar um caminho para você estar construindo essa redação sem ser do nada, um apoio. Você não pode, de modo algum, copiar um trecho dessa texto motivador. Ou, tipo assim, fazer uma cópia integral dela toda, só reescrever que você colocou lá na sua redação. Não pode, porque isso não vai dar nota 0. Agora, se você ler, compreender esses textos motivadores, que esse é o objetivo desses textos, você está reproduzindo com pensamentos mais profundos, sem problemas. Agora, se você fizer uma cópia integral, você acaba zerando a redação. Desenhos, outras formas propositais de anulação, tais como números ou gráficos fora do texto. Existem pessoas que fazem desenhos na redação. Talvez as pessoas não saibam, mas tem pessoas que simplesmente fazem desenho na redação. Sem ser naquela parte de rascunho, mas onde a gente coloca a redação oficial mesmo.
Então, devido a isso, obviamente, você não construiu uma redação, você fez um desenho, fez um gráfico, às vezes você pode pegar, a pessoa pode pegar simplesmente fazer uma conta em cima, então acaba sendo zerado essa redação. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Então você escreve, vamos supor, escreve bonitinho a redação, mas no terceiro parágrafo você escreve um parágrafo que não tem nada a ver com o tema proposto. Você coloca um assunto que não entraria naquele momento, que não faz nem parte daquele assunto. Também pode ocorrer você zerar. Assinatura, nome, apelido, rúbrica fora do local devidamente designado para assinatura dos participantes. Existem algumas pessoas que fazem no finalzinho da folha essas assinaturas. Sempre todas as pessoas que estão prestando são avaliadas pelos avaliadores que estão analisando as redações, na verdade, que estarão analisando a redação de vocês. Nunca, nunca assine fora desse lugar designado, porque quando a gente tem uma redação, a gente tem uma parte que está o nome do participante para colocar certinho. Então, nunca se faça rubricar no final, faça um desenho, simplesmente escreva sua redação. No início da redação tem como você colocar seu nome, tranquilamente, não existe essa necessidade de estar colocando uma assinatura após a produção textual, ou está colocando o seu apelido, você sempre colocar seu nome completo, integral, nessa assinatura, que tem um campo específico. Texto integralmente em língua estrangeira. Gente, não podem escrever, por exemplo, domino inglês ou domino espanhol. Vou escrever em inglês ou espanhol. Nunca façam isso. A língua base, nosso país é português. Então, a redação vai partir desse princípio também. Então, escrever um texto em língua estrangeira é uma das questões que podem estar zerando. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Atente-se a isso. Às vezes você escrever na redação e você simplesmente constrói essa redação no rascunho, ou esquece, ou não dá tempo de estar reescrevendo na folha oficial, né, na redação, mesmo que você tenha escrito na folha de rascunho, acaba que você vai ser também analisado para estar zerando essa redação, porque você não escreveu na folha oficial da redação. E algumas dicas para o Enem, que são dicas, são sugestões que a gente pode estar dando para vocês. Leia o tema e os textos de apoio. Escreva na parte superior da folha de rascunho a sua tese. Então, parte precisa. A primeira coisa que eu vou ler ou reler quantas vezes for necessário para compreender esse assunto que está sendo apresentado. E você vai escrever na parte superior do rascunho. Por quê? A sua tese, a sua maior percepção sobre o tema, o seu ponto de vista que você defende. Então, você vai estar colocando. Tenta sempre estar construindo no rascunho não pensamentos tão soltos, tenta interligar eles, porque às vezes a gente se apega muito a muitas ideias e vai colocando, e às vezes a gente não tem espaço de escrever tanto, porque a gente só tem uma folha de rascunho disponível e a folha oficial. Escreva na folha de rascunho as ideias que foram surgidas sobre temas, como eu falei. Você pode mencionar autores, músicas, filmes e livros. Você pode estar mencionando tanto músicas, livros, filmes, porém, vocês têm que ter a noção de que vocês têm que estar mencionando seus autores, músicas, filmes que têm relacionado com o tema. Isso é sempre importante. Sobre o tema, como se posso estar relacionando essa música, esse filme que, lembrei de um filme que aborda sobre a violência da mulher. Mas como que eu vou estar construindo isso? Vocês podem mencionar, mas vocês têm que saber construir. E o leitor tem que compreender, principalmente o avaliador, que vai estar dando notas a vocês sobre a questão da produção textual de vocês. Jamais copiem nada dos textos de apoio, nem mesmo as fontes do texto. Então, o bom é a gente não estar copiando nada. Óbvio que eu entendo que algumas fontes, no sentido de dados,
Dados são importantes, querendo ou não, para a redação. Talvez se você não recorde o dado que você leu, ouviu no jornal ou pesquisou sobre o dado assunto, e se tiver um texto de apoio, vocês podem estar pegando. Óbvio que talvez se vocês têm esse conhecimento sobre, como eu sempre estou falando assim, mencionando esse tipo de, mencionando sobre o exemplo da violência à mulher, tem dados, vamos supor, no texto tem dados sobre a violência à mulher. E você já pesquisou sobre, sabe, você vai colocar a sua própria fonte, que você sabe. Mas caso você não lembre, caso você também não saiba, você, poxa, se eu pegasse esses dados, seria muito bom para a redação, sempre fica a critério do estudante, daquela pessoa que está escrevendo a redação. Então, fica a critério. Molde sua estratégia. Lembrando que a introdução precisa ser como uma sinopse de filme, onde você mostrará em poucas palavras a quem lê sobre o que irá falar nos parágrafos a seguir. Lembra que eu falei? Na introdução você vai estar apresentando seu posicionamento sobre seu ponto de vista sobre esse tema da redação, como que você vai apresentar, de que forma você vai estar apresentando. Então, por isso que eles colocam como sinopse de um filme. Sinopse de um filme mostra, de uma forma resumida, sobre tudo que iria aparecer ou apresentar nesse filme. E é assim a introdução. Você vai estar introduzindo, como se você vai estar apresentando ideias que vão estar resumidas, que você vai trabalhar mais à frente. O desenvolvimento ele pode ser dividido em duas linhas de pensamento, como eu falei. Uma delas poderá ser o lado positivo do tema e uma questão outra poderá ser o lado negativo. Então, pode ser esse contraposto também do negativo e do positivo, apresentando a sua argumentação, como também pode ser positivo, positivo, negativo e negativo. O importante é você estar construindo um bom desenvolvimento. Durante o desenvolvimento, você poderá citar autores, filmes, músicas, o que deseja demonstrar que você possui conhecimento a respeito do assunto. Então, é importante você ter a noção de que você tem apropriação sobre esse assunto. Você leu os textos motivadores, você fez pesquisas sobre inúmeras questões sociais, você sempre estava atento à leitura, às informações, tudo. Então, vai estar apresentando essa ideia de que você tem conhecimento sobre esse assunto. O último parágrafo é sua conclusão. Né? É importante deixar claro seu ponto de vista do assunto. Lembre-se de ser o crítico e finalizar da melhor forma possível, podendo até apresentar uma solução. O ideal é você estar apresentando essa solução ao leitor. Às vezes, em algumas questões do tema, não é que não se tenha que não tenha uma solução, tem. Você sempre vai estar retomando seu ponto de vista, lembre-se, né? Na primeira questão da conclusão, você vai estar retomando o seu ponto de vista sobre o assunto. Você é contrário, você é a favor, você vai estar deixando claro na conclusão. E depois você vai estar finalizando da melhor forma possível, no sentido, você pode ser crítico, né? Você tem que ser crítico, né, nessa conclusão, porque você vai apresentar esse problema e você vai ter que apresentar essa solução. Então, você pode estar apresentando primeiro o seu ponto de vista, inicialmente numa frase, sobre o tema. Depois você vai apresentar o problema e essa solução nessa conclusão. Então, são algumas dicas, né, que a gente apresentou para vocês em relação à redação. São dicas, sugestões, mas sempre leiam, sejam sempre treinem redação. O importante é treinar sempre redação. Está muito perto também, né, do Enem, bem aí. Então, gente, treinem, escrevam, leiam bastante, sempre estejam adentro das questões sociais, porque o Enem trabalha essas questões sociais nas suas produções textuais. Então, leiam, reescrevam, retomem novamente os conceitos gramaticais. Isso aqui só são algumas dicas, como a gente já apresentou, a estruturação, a redação, a gente apresentou as competências e também algumas dicas referentes, né, de como que a gente pode estar construindo esse texto. São dicas e sugestões, mas, como eu sempre digo, é subjetivo. Quando a escrita é subjetiva. Então, vai ter uma diferenciação. Mas o importante é entender que vai ter algumas situações em que você pode encadear na redação
Apresento também a questão de algumas dicas sobre você estar desenvolvendo essa escrita. E referente à redação, a gente vai estar finalizando. Na sexta-feira a gente vai trabalhar mais algumas redações escritas que a gente vai estar apresentando para vocês, como o que pode melhorar, o que não pode melhorar em relação a isso. Mas, projeção. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.